Fala, galera. Estou passando aqui para deixar mais um vídeo no nosso canal e eu creio que Deus vai falar contigo no nome de Jesus. Desde já eu te agradeço por você tirar um tempinho da sua vida para ouvir um pouco daquilo que Deus quer falar contigo no nome de Jesus. Queridos, eu estava meditando aqui na palavra de Deus, no livro de 2 Reis, no capítulo 5, e gostaria de compartilhar com vocês uma história que é muito bonita, uma história muito atual. Gostaria que você prestasse atenção. A Bíblia diz no livro de 2 Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Queridos, não que a Bíblia esteja discriminando, mas ficou uma narrativa tão discriminatória, né, acerca disso. Falou assim: Naamã era um comandante do exército do rei da Síria, um homem valoroso, varão valoroso, homem de guerra, porém leproso. É como se fosse. Todas essas coisas já não adianta nada. Por quê? Porque ele é leproso. Queridos, eu quero falar sobre 3 tipos de ministérios nesse texto. Naamã, vamos tentar compreender a história de Naamã. Naamã, eu imagino que ele vestia uma farda, ostentava uma farda com patentes, com divisas, alguma coisa do tipo. Era um homem de guerra, comandante do exército. Eu imagino quando Naamã passava, as pessoas reverenciavam Naamã. Eu imagino que quando Naamã passava, as pessoas ficavam eretas, né, em posição de sentido, porque estava passando o comandante do exército. Queridos, isso é uma grande honra. Mas agora vamos imaginar Naamã chegando em casa, quando ele tira aquela farda, por baixo daquela farda, por baixo de toda aquela ostentação, o que tinha ali? Um homem leproso. Tenta imaginar, Naamã não podia pegar no seu filho e colocar no ombro. Naamã não podia ficar dando abraços na esposa. Naamã não podia abraçar o filho. Na hora do almoço, na hora das refeições, os talheres, os pratos, eles eram separados. Por quê? Porque a pessoa ela era imunda, mesmo que ela não estivesse debaixo dos costumes judaicos. Porque a lepra ela era contagiosa, então eu acredito que era comum naquela época as pessoas se afastarem. Agora tenta imaginar a vida de Naamã. Até que um dia uma menina que foi levada cativa, isto é, como escrava, pelo exército que tinha guerreado com o povo de Israel, levou uma menina de Israel. Essa menina estava presa. Essa menina olhou e falou assim: Oxalá, se o meu Senhor fosse diante do profeta, do homem de Deus que está em Samaria, certamente ele o curaria da lepra. Queridos, isso é muito interessante, porque se ela conseguiu enxergar o sofrimento de Naamã, ela conseguiu enxergar o que ele estava passando, e ela foi lá e anunciou que existia alguém que poderia resolver o problema dele, que era, Eliseu. Ela fala com esse homem, nós já sabemos toda a história, eu estou resumindo, nós já sabemos a história. Ele pede autorização, vai até lá, só que ele não chega a conversar com Eliseu. Quem fala para ele é o pastor auxiliar. O auxiliar de Eliseu chega para ele e fala: o meu senhor falou para você ir lá e mergulhar 7 vezes no Jordão. Nós sabemos que Naamã ficou meio chateado com isso, ele imaginava outra coisa bem diferente, ele imaginava um ritual, porque ele era acostumado com reverências, ele era acostumado em ser paparicado, só que Eliseu não paparicou ninguém. E aí, mas nós sabemos que mesmo resistente a ter que fazer isso, ele foi, porque os seus liderados, pediram, falaram para ele, ele foi, mergulhou, e a Bíblia fala que ele voltou a ter a pele como de uma criança. Queridos, em toda essa história, eu gostaria de ressaltar 3 tipos de ministério. Primeiro ministério, Eliseu. Queridos, um ministério frutífero. O Eliseu é aquele que era o porta-voz de Deus aqui na terra. Existem vários milagres que Eliseu fez através do poder de Deus na vida dele. Então, era um ministério frutífero, né? Quantos ministérios frutíferos nós temos aí hoje? Eu não estou falando de ministérios grandes, eu não estou falando de ministério de igreja cheia, eu estou falando de ministério frutífero. Ministério que onde passa, deixa uma semente de bênção. Onde passa, deixa uma palavra de conforto. Onde passa, as coisas acontecem. Existe outro segundo ministério, que é o da menina, que é aquele ministério oculto, aquele ministério de bastidores. Muitas igrejas hoje são grandes, porque a base dela são aquelas pessoas que ficam no oculto, são pessoas que você nunca vai ver ela cantando em cima de um altar, são pessoas que você nunca vai ver ela pregando em cima de um altar, são pessoas que
Raramente você vai ver dançando em cima do altar, mas são pessoas que na hora que baixa a porta da igreja, lá fora elas costumam chegar e falar: Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, Jesus pode te curar. Este é o ministério oculto, aquele ministério que ninguém está vendo, o ministério de bastidores. É isso que nós precisamos de compreender, que a igreja de hoje está precisando disso, desse ministério de bastidor. Gente, está cheio de gente querendo status, está cheio de pessoas querendo altar. Altar é show de bola, é muito bom, mas o melhor é gerar frutos lá fora. Essa menina, mesmo sendo escrava, pela empatia, pelo que Deus estava fazendo na vida dela, ela foi lá, pregou o evangelho para quem não merecia, humanamente falando. Mas aí nós já sabemos o que aconteceu, ele foi lá e foi curado. Quero falar a respeito do terceiro ministério, o ministério de Geazi, um ministério destruído. Queridos, quantos ministérios destruídos estão aí? Porque as pessoas, a ganância tem tomado conta, o desejo de ter tem tomado conta, esse sentimento capitalista, esse sentimento materialista, esse sentimento de ostentar tem destruído ministérios. Nós já sabemos que Eliseu não quis nenhum presente de Naamã, e aí Naamã já tinha ido embora, insistiu, mas Eliseu não quis. Naamã indo embora, Geazi teve uma ideia do diabo, querer ir lá e pegar alguns presentes para ele. Ele foi lá, buscou os presentes. Quando ele volta, Naamã falou assim: por que? Eliseu olha para ele e fala: mas por que você fez isso? Acaso meu espírito não estava com você? Acaso Deus não me informa essas coisas? A lepra que estava em Naamã veio para você. A Bíblia fala que no mesmo momento a pele de Geazi ficou branquinha de lepra. Queridos, está cheio de ministérios destruídos por causa da ganância, por causa da avareza. São 3 tipos de ministérios: o frutífero, o oculto e o ministério destruído. Agora cabe a você. Qual ministério você vai se encaixar? Você vai ser aquele ministério frutífero, que onde chega faz acontecer, seja em cima do altar ou seja embaixo do altar, vai acontecer? O seu ministério oculto, aquele que o pastor não precisa te designar, porque você já foi designado por Deus. Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, e pregai o evangelho. Isso é uma ordem para o ministério que é oculto, o ministério de bastidor. É você que escolhe. Agora, qual que é o seu ministério? O ministério destruído? Aquele ministério que é a ganância? Aquele ministério que o dinheiro e a bênção material está acima de tudo? Esse é o vídeo para você nesse dia. Que Deus possa falar no teu coração de uma maneira poderosa no nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.